Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste momento. Querida congregação, também queridos visitantes, hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição, mas tem algo que faz parte de nossas vidas. O que vem à sua mente quando vê essa imagem? Que evidências aqui nós temos? Nós vivemos a nossa vida como se nós aqui vivêssemos eternamente. Eu sempre digo um momento de sepultamento, que é um momento em que todos nós estamos diante de uma realidade, do qual nós nem sempre nos damos por conta, que é a morte. E há quem diga que a única certeza que nós temos é a morte. Nós gostamos de evidências. E as evidências, elas estão aí, apontando e mostrando as enfermidades, os desastres, as pessoas morrendo ao nosso redor. As evidências nos mostram que a morte, ela é uma realidade. Maria, ela teve evidências na tumba vazia, mas confusa, deduziu errado o que tinha acontecido. Ela estava confusa com tudo aquilo que estava acontecendo. E a morte fazia parte. Jesus havia sido sepultado, ela mesmo presenciou a sua morte e o seu sepultamento. E confusa, quando Jesus lhe apareceu, ela achou que poderia ser o jardineiro, que quem sabe tivesse roubado o corpo da sepultura de Jesus. Pedro e João, quando as mulheres falaram para eles de que Jesus havia ressuscitado, de que o túmulo estava vazio, correram para a sepultura, mas a emoção de João, envolvido com tudo aquilo que eles estavam vivenciando, a única coisa que ele conseguiu enxergar é um túmulo vazio. Nós também temos dificuldades em entender a ressurreição de Cristo para as nossas vidas. Porque nós também temos uma visão distorcida das coisas. Os sentimentos que nós temos, eles nos cegam. E nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos as evidências da ressurreição. E apenas enxergamos e vivemos a morte em nossas vidas. Porque a nossa esperança, ela acaba se resumindo apenas a essa vida. E basta nós olharmos quais são as igrejas mais lotadas. São aonde se oferece não perdão de pecados, vida, uma salvação eterna, ressurreição, mas que se promete coisas momentâneas. Aquilo que se está vivendo no presente
Nada mais se consegue enxergar do que o aqui e o agora, que é o importante. Nós vimos na leitura da epístola: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nós queremos felicidade, nós queremos nos sentir bem, nós queremos viver esperançosamente, mas as nossas visões, os nossos conceitos acabam nos prendendo e nos limitando e fazendo com que apenas enxergamos aquilo que está diante de nós. E por isso somos infelizes. Porque se nós não conseguimos enxergar além do agora, se não conseguimos enxergar a plenitude da promessa de Deus em nossas vidas, como nós podemos ser felizes? Nós temos todas as evidências necessárias no túmulo vazio de que o nosso fim não é a morte. Mesmo que todas as coisas apontam e todas as coisas nos mostram ao nosso redor que a morte ela é uma realidade e ela nos machuca, mas a morte ela não tem poder sobre nós, porque ela foi vencida. E é isso que nos dá confiança, alegria, certeza de podermos viver e enfrentar os desafios que a morte traz ao nosso redor. Mas nós não estamos caminhando em direção à morte, mas estamos caminhando em direção à vida. E nós temos muitas evidências. Eu quero, esse Salmo 16 que nós lemos, nessa versão aqui, o versículo 10 assim diz: pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O salmista Davi, que escreve esse salmo, ele é um salmo profético, ele fala a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Aqui ele está falando de Jesus e da sua vitória. Lutero ele faz um comentário muito interessante, eu quero destacar parte desse comentário, quando ele diz assim, especialmente a partir desse versículo 10, em que o santo não permanecerá na corrupção. Ele diz assim: ainda que morra, diz ele, nenhum verme tocará minha carne, porque também a carne será glorificada. Essa profecia é algo bem novo, e jamais pessoa alguma ouviu coisa semelhante. Pois unicamente o homem Jesus Cristo rasgou e anulou a condenação de todo o gênero humano, que diz lá em Gênesis: tu és pó e ao pó você voltará. Mas Jesus reverteu esta condenação. Ele é o único que nos anuncia neste hino, nesta joia de ouro, o Evangelho e a alegre mensagem de que sua carne não se tornará em pó, mas que ficará apenas por pouco tempo na sepultura. Assim foi com Jesus, e assim será com todos. O profeta Isaías: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade e prolongará os seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, Jesus, o justo, com o seu conhecimento, a sua obra, justificará-o a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O salário do pecado é a morte, a condenação. Mas o justo, Jesus, através de sua obra, da sua santidade, nos concede o perdão e a santidade e o trabalho dele, o fruto do seu trabalho, nos renderá em glória eterna. As evidências que o próprio Cristo vinha anunciando para os discípulos. Ele inúmeras vezes ele disse que ele iria para Jerusalém, seria preso, julgado, morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. A morte não teria poder sobre ele. O testemunho dos anjos era uma evidência. Quando as mulheres lá chegaram, os anjos disseram: vocês vêm procurar na morte aquele que vive? Ele não está aqui. Ele disse que ressuscitaria. Vão e digam isso. Me encontrarei com vocês na Galileia, diz Jesus. Os relatos da ressurreição de Jesus durante os 40 dias em que ele permaneceu aqui na terra. Maria Madalena, junto ao túmulo, naquele mesmo dia Jesus aparece aos discípulos com as portas trancadas, em que Tomé não estava com eles. No domingo seguinte, agora sim, novamente reunidos, e Tomé agora com eles. E também Tomé pôde dizer e comprovar, mesmo de toda a sua incredulidade, assim também como foram dos outros: Senhor meu e Deus meu. Jesus aparece a dois homens que estavam caminhando para Emaús. E quando lá não reconheceram a Jesus, mas lá sentado na mesa, Jesus partiu o pão e abençoou. Então seus olhos se abriram e viram que era Jesus, o ressuscitado. Jesus aparece a 7 dos discípulos que estavam pescando e nada pescaram, e Jesus estava à praia, mandou que jogassem a rede se encheu de peixe. E quando Pedro se jogou na água, correu, nadou até a margem, e lá chegaram, Jesus já estava com peixe nas brasas e pão, e Jesus comeu com eles. A própria ascensão, quando eles estavam lá e Jesus visivelmente subiu, e os anjos disseram: da forma como vocês viram ele subir, ele voltará. Paulo, quando fala da ressurreição, diz, além de tudo isso, mais de 500 pessoas estavam reunidas, e que a maioria vivia naquele momento em que eles estavam testemunhando, que podiam comprovar e dizer para todos que viram o Salvador Jesus. A única certeza que temos é a morte? Não. Na tumba vazia, nós encontramos as bênçãos da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus nos garante a nossa vitória. Porque Jesus venceu. E Ele venceu os nossos 3 inimigos, que é o pecado, que nos condena, que é a morte, que é a consequência, e o diabo, Satanás, que deseja a nossa condenação e não salvação.
mas estão vencidos por Jesus. Não tem mais poder sobre nós em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele nos declara: porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é a promessa que ele nos faz. Ele venceu, mas não só ele, mas nós vencemos com ele e também viveremos. E em João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que olha e pela fé se apega à obra que Jesus realizou, esse tem os benefícios que Jesus conquistou: vida e salvação eterna. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Jesus tem 8 ressurreições que a Bíblia descreve, além de todos aqueles que ressuscitaram no dia da ressurreição de Jesus. Mas eles voltaram a morrer. Mas Jesus foi a primícia, o primeiro que ressuscitou e não voltou à morte. E é nele que nós também temos a porta aberta. Por isso ele diz que é o caminho, a verdade e a vida que nos abrem a porta do céu. Por isso a nossa esperança não se resume nas coisas deste mundo. Porque vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês estão unidos com Cristo. Portanto, coloquem o seu interesse nas coisas do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A realidade de nossa vida agora, ela está morta para as coisas desta vida, para o pecado, mas tem vida para com Cristo. Por isso, diz Paulo: olhem para as coisas do céu e não para as coisas aqui da terra. As coisas que aqui vivemos, o nosso trabalho, as pessoas, enfim, isso tudo faz parte da nossa caminhada, do tempo em que aqui vivemos, transitório, passageiro, momentâneo, passa rapidamente. Mas nós temos que ter os nossos olhos fixos, não no passageiro, mas no eterno, no perfeito, no pleno, no completo, naquilo que Deus nos garante em Cristo Jesus. Aquilo que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida e obra de Cristo estão em nós, e quando Ele se manifestar, quando Ele vier, nós seremos também manifestados nesta mesma glória, diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, e vocês terão a mesma glória que Ele tem. Se o meu corpo hoje é mortal, se no meu corpo hoje eu sofro as consequências do pecado, pela vinda de Jesus, pela ressurreição, ou como diz Paulo, nem todos morreremos, ou todos, porque alguns estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus, mas todos serão transformados de mortal para imortal, de corrupto para incorrupto, um corpo glorioso e perfeito como o de Cristo. Agora a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento e a evidência de nossa fé. A igreja cristã está firmada em cima da ressurreição de Jesus. Essa é a diferença da igreja cristã de todos os outros. Todas as outras religiões, todos os outros ensinamentos, eles podem procurar o túmulo dos seus mestres, o túmulo daqueles que os orientaram e que ainda orientam suas palavras. Mas aquele que nos orienta não está numa tumba fechada,
mas ressuscitou, está vivo, está com nós. Esta é a evidência. Porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo como suficiente para nos salvar. E por isso, já não resta mais nenhuma condenação. Porque Jesus já pagou por tudo. E Jesus disse no alto da cruz: está consumado. Tudo está pago. Por isso, a morte não tem mais poder sobre nós. Porque a ressurreição de Cristo é exatamente a garantia da nossa ressurreição. Agora nós podemos viver essa alegria. Por isso, quando as pessoas buscam alegria nas coisas deste mundo, a alegria sempre foge delas. Por isso Paulo disse: se nós apenas nos agarramos nas coisas dessa vida e não cremos na ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos. Cristo é a alegria que nos anima, que nos encoraja, onde nada nos derruba, nada nos abate, nada nos derrota, porque a vitória sempre está diante de nós. Jesus ressuscitou, foi coroado com honra e glória. Jesus trouxe à luz a imortalidade, exatamente pelo Evangelho que nos é oferecido, palavra e sacramento, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança, uma vida eterna gloriosa. Como ficou esta imagem na sua mente? A morte é uma realidade, mas ela não é um fim. A morte é algo que nos machuca, mas ela não nos detém. Ela é temporária, ela é passageira, assim como todas as outras coisas. Porque Cristo venceu. A única certeza que nós temos é a morte? Não. Mas nós cremos na ressurreição, na vida. E por isso nós podemos olhar para o túmulo vazio. E nesse túmulo vazio, o que nós podemos ver? Você consegue ver um final feliz com Jesus, lá no céu, com todos os santos que já deixaram este mundo crendo no Senhor? Com os olhos da fé tu consegue deslumbrar e enxergar e aguardar essa certeza? Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu consigo enxergar e ver. E é isso que me anima, e é isso que me dá coragem, e é isso que me dá condições de eu poder dar passo a passo enquanto aqui vivo, porque eu estou sempre enxergando a linha de chegada, que não é tenebrosa, não é final, mas é gloriosa, maravilhosa, graciosa em Cristo Jesus. Porque Jesus nos garante isso. E por isso nós podemos viver uma vida feliz, esperançosa, independente das circunstâncias que ficarão para trás. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, não a morte, mas a vida que nós temos em Cristo Jesus. E por isso nós podemos dizer todos os dias, como termina o livro de Apocalipse, uma súplica de todo cristão: vem, Senhor Jesus, vem, para que nós possamos enxergar a Tua glória, para que nós possamos desfrutar daquilo que Tu nos preparaste, para que nós possamos viver com todos os santos a plenitude da Tua majestade,
as bênçãos que tu tens preparado para cada um de nós. Amém.